Bom dia, meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor, nessa escola dominical e neste fim de semana queremos dedicar nossas reflexões a uma tarefa primordial e especialmente para os dias que estamos vivendo. Todos nós estamos assim desigrejados do ponto de vista estrutural, organizacional. Nós somos igreja e como igreja temos uma função muito especial neste mundo e que infelizmente ela tem falhado, que é ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar. A necessidade do ensino dentro das nossas casas é o que nós temos que fazer como nunca fizemos antes. Porque muitas vezes, tendo uma escola dominical para ir, tendo os cultos, sempre estamos se abastecendo, recebendo uma palavra na comunhão. Só que agora nós não temos isto. Eu creio que é temporário. E qual é o plano de Deus? Em tudo Deus tem propósito, é que cada pai, que cada mãe, você que tem uma Bíblia em casa, e se você não está lendo, ensinando seus filhos, você está colaborando para que esses filhos fiquem no Egito e não saia para a Terra Santa, para a Terra Prometida. Não é o meu ensino que salva. Quem salva é Cristo Jesus. Mas o nosso ensino, o meu ensino, a maneira como a gente coloca os nossos filhos diante de Deus, são meios de graças essenciais no processo de conversão. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas o texto que queremos ler nesta manhã de escola bíblica, em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6 ao 9, que diz assim, olha: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos entender em primeiro momento por que Moisés está falando essas coisas. Já falamos em outras ocasiões que o Deuteronômio é o livro das recordações da lei. Vamos revisar. Então, ele estava respondendo, ele estava recordando, ele estava reiterando o que tinha falado para o povo em toda a caminhada. E dentro das recordações, ele está dizendo assim: essas palavras que hoje te ordeno. E Deus ordenou a Moisés para ordenar o povo. O quê? A lei, os mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti, honra teu pai e tua mãe. A lei, os 10 mandamentos. Então ele está reiterando. Só que ele está dizendo assim: é essa lei que recebi lá no monte como base da nação de Israel, como ética de vida, como a lei de ouro, deve estar no coração. Isso deve ser repassado, isso deve ser ensinado para que o seu povo, para que o povo de Israel não perca sua identidade com o seu Deus. Essa é a preocupação, essa é a reiteração de Moisés, e isto tem que ser ecoado mais do que nunca, especialmente em nossos dias. Há uma preocupação muito grande de uma dispersão e perda de identidade. Vamos analisar a situação atual de filhos, de gente de igreja que perdeu a identidade, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece nada do ensino, que não tem raízes nenhuma, que estão à deriva no mundo, estão perdidas.
Eu não estou dizendo que filhos ensinados com exemplo não possam se perder. O filho pródigo se perdeu. Só que tem uma diferença. Quando um filho de homens, mulheres de Deus, que dá exemplo, que ensina, se perde, ele pode até se perder por escolha, mas ele não se perde por referência. Dá para entender a diferença? O meu filho ele pode fazer bobagem na vida, como eu fiz, um monte de gente fez, mas jamais vai esquecer a referência. Tanto é que o filho pródigo voltou por conta de uma referência do pai. Meu pai tem pão com fartura, meu pai é meu bom exemplo, meu pai é o meu arquétipo maravilhoso. E eu vou voltar para ele. E é isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser dito. Agora, voltando o texto, aqui, o que nós lemos, tem algumas questões que eu queria colocar. Primeiro, é uma necessidade de ensinar a criança. Provérbios 22:6 também diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for velha, não vai esquecer desse caminho. E é uma necessidade, é bíblica, a necessidade é função básica da igreja, do povo de Deus, em ensinar a criança. E a questão é a seguinte, você sabe da sua responsabilidade, sabe da necessidade, a questão é, você tem ensinado a criança no caminho em que ela deve andar, nos moldes aqui de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 6 ao 9? Aí você vai dizer, mas o que ensinar? O que ensinar? Tudo começa a partir disto. Ele diz assim, estas palavras no versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Quais são as palavras que foi ordenado para Moisés? Os mandamentos, as ordens de Deus. Eu tenho que ensinar a criança a obedecer os mandamentos de Deus. A criança, o ensino que ela vai aprender é o ensino legal. Naturalmente a gente faz isso. Nós estabelecemos o nosso ensino, mesmo que não seja bíblico, é normativo para a criança. Não é para tocar nisso, não é para pegar naquilo. Isso é norma. A criança ela não tem muita noção, não é a hora de comer essas coisas. E aí você vai ensinando hábitos alimentares, você vai ensinando hábitos de higiene, escovar o dente, acordar, hora para dormir. Então você vai normatizando até que a criança cresça e ela entre nessa rotina de vida, porque ela aprendeu a norma. Ora, nesse ensino que todo mundo faz, é instintivo, as normas bíblicas. Não é para falar palavrão. Isso é uma norma, isso é princípio. Só que assim, quando ele fala para inculcar as palavras que foi ordenado a ele nas crianças, a palavra de Deus está dizendo para Moisés assim, que estas palavras estejam no teu coração. Aí é que é a dificuldade. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Mas por que eu não sei da palavra de Deus? Eu não tenho entendimento, eu não tenho compreensão? Porque eu não estudo, eu não medito. Então eu não posso transmitir aquilo que eu não tenho. Paulo diz assim, o que eu transmito é aquilo que eu recebi. Aquilo que eu recebi, isso eu dou. Então, antes de dizer o que ensinar, a questão é a seguinte, você está apto para ensinar? Talvez você diga, não estou apto para ensinar, então esteja apto para ensinar. Então coloque essas palavras no seu coração. Não sejam palavras apenas teóricas, superficiais. Palavra no coração. Com o coração se crê. Por isso que é muito mais do que uma leitura, uma mera leitura ritualística, é uma reflexão, é uma devoção. E a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós ensinamos para as pessoas, especialmente para a criança, aquilo que está no nosso coração. Agora resta saber do que o seu coração está cheio. Daquilo que ele está cheio, você ensina, você transmite. Tem gente que está com o coração cheio de raiva, ele vai ensinar a pessoa a ter raiva, a ser violenta. É o princípio do plantio e da colheita. Por isso que a palavra de Deus diz assim, as palavras estejam no teu coração, para que você possa inculcar aos seus filhos, ter direcionamento. Mas eu preciso estar recitando versículos da Bíblia. Ora, eu não estou dizendo, não chega a tanto, estar repetindo o versículo da Bíblia Sagrada. Não é necessário. Mas sim,
Sim, é importante que a criança esteja, conheça versículos, é um período, é uma esponja, uma criança ela aprende, ela ama aprender. Só que a gente não tem paciência porque não está no nosso coração. Nós estamos preocupados com outras coisas na vida, com a televisão, com os entretenimentos, com a internet, com tudo isso, e isso está cheio no nosso coração. E não dá para ensinar para as crianças exatamente essas coisas. E mais, o que ensinar? Ele diz assim, inculcar na criança a amar o Senhor. O primeiro mandamento é ouve Israel, o Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. Quando o ensinamento bíblico que deve estar no meu coração e que eu devo ensinar para a criança é o princípio do amor, amar a Deus. Agora, como se ama a Deus? Ora, eu tenho que entender que nesse amor a Deus não é um amor apenas empático, emocional, passional. É um amor de escolha, é um amor de princípio. Deus, ele é criador, é sustentador, ele está em todo lugar, ele habita no nosso coração e ele deve ser amado no sentido de obedecido. Na linguagem do amor, aqui para uma criança, é a linguagem da obediência. A gente usa a expressão papai do céu, e por isso que tem muita gente que tem essa dificuldade. Bem, se Deus é papai do céu, e aí ele tem um péssimo exemplo do seu papai da terra, e aí ele faz a conexão entre o papai do céu e o papai da terra, a conclusão é óbvia. Papai do céu também não presta. Se papais são referência de tirania, de ausência, não está nem aí para a minha vida, então Deus naturalmente está assim também, porque o meu pai da terra se transforma em instrumento, em referência. Por isso que é muito mais do que ensinar. Nós vamos já ver no segundo tópico como ensinar. Por isso que é importante que nesse momento você invista pesado no conhecimento bíblico e chame seus filhos, porque no segundo momento aqui tem uma exortação pesadíssima, uma responsabilidade que nós vamos responder em juízo. Deus nos deu uma família e essa família precisa ser apresentada a Deus. Por exemplo, eu estou chamando a atenção mais dos homens aqui, que ele apresenta a sua esposa gloriosa como Cristo vai apresentar a sua igreja gloriosa lá no céu. E há uma promessa de ver os filhos e os filhos dos filhos e a paz sobre Israel, mas tudo isso é fruto de investimento. Então, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a Bíblia para os meus filhos. Pode contar as historinhas, pode fazer o que fizer, mas as nossas lembranças são das histórias bíblicas. Conta a história de Jonas, de Davi, de Sansão. O que ensinar? A Bíblia é uma enciclopédia de exemplos extraordinários. Senta, leia o texto. E eu quero até aproveitar aqui, e tem muitas pessoas de idade da terceira idade, pessoas que estão, especialmente agora não podendo sair, que está faltando o filho ir lá e ler um capítulo por dia, vai lá, faz uma visita, abre a Bíblia e lê um texto. Os nossos irmãos já idosos têm saudade de ouvir Bíblia e eles muitas vezes não sequer têm condições de ler. Lê a Bíblia para os incapazes. A criança, o velho, o idoso, que estão impossibilitados, que não têm esse acesso, e você tem, transmita isto. Mas faça isto como um dever. É nossa missão sacerdotal. Temos falado muito disto ao longo dos nossos estudos na carta aos Hebreus. Segundo lugar, aí sim, como ensinar? O que ensinar já falando, deixamos bem claro, Bíblia e Bíblia. Ensina o livro. Agora, como ensinar a Bíblia? Aí ele vai dizer assim, andando, não é isso? Andando, você vai inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, você vai falar dessa palavra sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando ele coloca em todos os momentos, ao deitar-te, ao levantar-te, andando, etc. Sentado no caminho, por onde você estiver. Aí você vai olhar para Jesus, como ele ensinava os seus discípulos. Exatamente isso, na relva, na beira do lago, comendo
peixe, ele ensinava as multidões no meio dos matos, aí ele exemplificava seu ensino com as coisas palpáveis ali, como as plantações, como as pedras de grande valor, essas coisas todas. Ele aproveitava os episódios, os acontecimentos como ilustração do seu ensino. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu posso dizer isso é uma herança bendita que eu tenho do meu pai, lá no interior do Amazonas, que ele ia pescar e contava as histórias, e na roça, e a gente gostava demais de ouvir as suas histórias bíblicas, um homem piedoso. E é assim que tem que ser. Hoje você não tem muito espaço, mas você está basicamente dentro da sua casa, ou fazendo comida, ou assistindo televisão, no sofá, talvez lá no quintal, mexendo com a horta, ou reformando uma casa. Envolva seus filhos nessas atividades e aproveite essas atividades e ensine. Como é que você pode aproveitar, por exemplo, nesse movimento, nessa informalidade? Uma mãe ensinando uma filha a arrumar o seu quarto. Ela pode dizer o seguinte: a nossa vida espiritual tem que estar assim, sempre arrumada para Deus. Não há muita coisa bagunçada que a gente precisa colocar no lugar. Aí ela vai ler, ela vai mencionar textos bíblicos para isso. Então, existe uma infinidade de exemplos. Você precisa pedir sabedoria de Deus para aproveitar as oportunidades, para não transformar a oportunidade em agenda sem compromisso. Você olha assim: o que eu fiz esse ano? O que eu disse? O que eu ensinei? O que eu ministrei? Quais foram os resultados de tudo isso? Uma vida voltada para o umbigo, o tempo inteiro. Então, aproveite. Já que você sabe que tem que ensinar a Bíblia, já que você não tem como amarrar seus filhos em torno de uma mesa, isso também não vai funcionar. Agora desliga tudo, larga a mão desse celular, sente aqui em torno da mesa que nós vamos começar um culto. Aí aquele adolescente viciado em videogame, você acha que ele vem com toda a alegria do coração? Oba, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas não tem perigo. Mas você pode desligar isso, puxar a orelha dele e dizer assim: agora você vai me ajudar a fazer isso e aquilo. E aí, enche a orelha dele das palavras de Deus. Ensina, ministra. E aí ele pode estar até de mal com a vida, mal-humorado, não vê a hora de voltar lá para aquele sofá, para aquele videogame. Mas pelo menos ele ouviu. E a fé vem pelo ouvir. Você precisa acreditar nisso. Que lá na frente ele vai tomar decisões. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós não estaremos mais em pandemia, em quarentena. E as palavras que você ensinou estarão no coração dela também, porque a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que encuque. É quase que um fórceps, force situações. O problema é que a gente é medroso, que a gente está na zona de conforto, a gente não quer criar um clima, um climão. Mas olha, nessa missão é preciso criar um climão, sim. É preciso chamar a atenção, é preciso chamar as falas. E é preciso aproveitar as oportunidades. Então, se não tem oportunidade, então crie ambiente na sua família, peça sabedoria de Deus, estratégia de Deus, para que você envolva seus filhos em atividade, andando pelo caminho, assentando, levantando, enfim, em todos os momentos. Ao deitar-te, que tal ao deitar-te você chegar lá e fazer uma oração pelo seu filho? Eu vim orar por você, para que Deus te dê uma noite de sono reparador, para que você deite logo e pegue no sono, porque só o Senhor nos faz repousar seguro. Diga isso. Sopre isso. Eu sei que a criancinha ama tudo isso, mas quando chegou lá pelos 7, 8, 12, 13 anos, aí o bicho pega, porque aí tem outras informações, tem outras prioridades, mas não desista de ensinar, porque este é o modus operandi do ensino. E em terceiro lugar, onde ensinar? Onde? É na casa. Na casa. Por isso que ele diz assim: você vai fazer o seguinte, escreve
Ata essa palavra por sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. O que significa isto? Tem gente que escreve literalmente, coloca quadro bíblicos na casa do Salmo 23. Eu lembro quando eu me converti, era muito comum, tinha um quadro que eu particularmente achava horroroso, que era aquele quadro dos dois caminhos, que tinha um olhão, tipo um triângulo, e aí tinha um caminho estreito, difícil, tinha um caminho largão. Eu estou falando aí, eu sei que tem muita gente que está lembrado disso aí, né? Só que aquilo é uma heresia braba. Mas pelo menos era uma tentativa daquele pessoal de dizer, olha, tem um caminho largo que conduz à perdição e tem um caminho estreito que conduz à vida. Então esse negócio do caminho estreito é complicado ali, cheio de desafios e tal, etc. Mas tem gente que usa desse expediente. Então, meus amados, crie ambiente na sua casa. As tendas ali, eles escreviam a lei para que eles não esquecessem. Mas qual é o princípio? Você não vai escrever versículos bíblicos na sua casa inteira. Mas não é nem um exagero você colocar, por exemplo, na porta da geladeira, no ímã, um versículo do dia para decorar. Há alguma agressão nisso? E depois um cobrar do outro à noite? É um meio, é uma maneira é o princípio bíblico aqui. Onde ensinar? Na casa, criando ambiente. Escreve um versículo, crie essas condições. Hoje existem um monte de possibilidade de aplicativos sobre memorização bíblica. Nós perdemos isto. Nós perdemos. Não é um problema de criança. Por isso que inculcar, por isso que ensinar. Em primeiro lugar, eu preciso saber. Isso tem que estar no meu coração. A Bíblia tem que estar cheia no coração, na mente. Não falta nos momentos de dificuldade. Vem o conhecimento que você leu, que você meditou, e você vai ter toda a autoridade. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Porque é uma via de mão dupla, é um vai e vem, sempre. Por isso, essa é a palavra que a gente quer deixar nessa manhã, exortando os nossos amados irmãos. Você que é pai, que é mãe e que tem os seus filhos em casa, mais do que nunca. Então, entenda isto. Entenda essa palavra como um dever. Como Paulo diz para Timóteo, esse é o dever que te encarrego, meu filho Timóteo, de ensinar as sãs doutrinas que você foi objeto. Você é o que é hoje porque a sua mãe e a sua avó te ensinaram as sagradas letras desde que você era pequenininho. E quando você ensina a criança, ela não vai se desviar do caminho, porque isso é promessa, isso é garantia. A personalidade humana, isso quem fala não é nem a Bíblia, são os psicólogos, os especialistas, não só no comportamento humano, mas na existência humana, que você vai forjar um caráter numa pessoa de 0 aos 6, 7 anos, nos mais tardar. Você vai investir na personalidade dele. E é assim que a gente tem que fazer, injetar a Bíblia nesse caminho, nessa fase de vida, para que ele não esqueça. Se a gente acreditar nisto, você vai entender que a coisa mais importante do mundo não é construir uma casa, um espaço físico, é construir uma vida, investir em vida. Você vai um dia ir embora daqui e vai dizer assim, eu deixei um legado, eu deixei exemplo, eu deixei filhos bem criados para a glória de Deus. Porque a gente investe tanto na saúde física dos nossos filhos, na educação, por que a gente às vezes paga ensinos caros que a gente nem pode para dar uma formação melhor, para fazer uma faculdade? Porque a gente está preocupado com o futuro dela. E a espiritualidade não é mais importante do que tudo isso? Então, irmãos, é hora de arregaçar as mangas. Eu gostaria de orar e dessa oração pedir que Deus te dê sabedoria e compreensão dessas coisas. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, a Tua graça nos basta e eu peço que nesse ambiente de graça e de misericórdia, o Senhor esteja colocando no coração dos pais
a responsabilidade de ensinar as sagradas letras para os filhos, que tira do coração a indisposição, a preguiça, o desânimo, e coloca, Senhor, temor, santo tremor, para que cada um possa, ao ouvir essa palavra, essa exortação, tomar consciência do seu dever sacerdotal na sua casa. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.